Boa tarde para você que está aqui, boa tarde para você que está em casa. Mais um dia da nossa conferência, quando os céus tocam a terra. E que dias têm sido esses, né, irmãos? Como Deus tem falado ao nosso coração, como Deus tem realmente tratado o mais profundo no nosso ser. Realmente tem sido dias muito especiais, amém? Hoje é o último dia, mas a gente ainda acredita que Deus tem muito a falar, amém? Então anima aí, já fica em pé no seu lugar. Você que está em casa, para tudo que você estiver fazendo agora, foca aqui com a gente, vamos todos juntos louvar o nosso Deus, amém? Vamos juntos! Eu sei que posso caminhar e as lutas vão surgir, mas a certeza eu tenho aqui dentro, comigo vai estar. Você nunca me abandonou, até quando pensei em voltar atrás. Por isso eu vou viver até que você volte pra me buscar, pra me buscar. Não posso duvidar que você é o mesmo Deus. Eu vou acreditar, você é o mesmo Deus, que é fiel pra sempre, que é pra sempre. Você nunca me abandonou, até quando pensei em voltar atrás. Por isso eu vou viver até que você volte pra me buscar, pra me buscar. Não posso duvidar, você é o mesmo Deus. Eu vou acreditar, você é o mesmo Deus, que é fiel pra sempre, que é pra sempre. É o que me faz estar aqui. Eu quero mais do seu Espírito, eu quero mais do seu amor. A minha vida está em suas mãos. Não quero o controle, quero a sua direção. Se eu posso amar, quero ver você me amor primeiro. Se eu posso viver, é porque você morreu por mim. Se eu posso cantar, que existe o amor verdadeiro, é porque você transformou em mim.
Gente, vocês já ouviram a palavra de Deus? Já ouviram a linguagem amorosa com que a palavra de Deus, com que o próprio Deus fala de si, fala de nós e fala dessa relação? Mas você já se perguntou por que Deus usa o casamento como metáfora para falar dessa relação dele com a igreja, dele com o seu próprio povo? Ao longo da palavra de Deus você vê em vários momentos essa metáfora ser usada. Tem um livro inteiro falando sobre isso, o livro de Cantares. Em Efésios isso também aparece, e de maneira muito especial no livro de Apocalipse, onde Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Até mesmo o pecado da idolatria é tratado dentro dessa metáfora. A idolatria como um adultério ao Senhor. Agora, por quê? Por que Deus usa essa linguagem amorosa e usa o casamento como uma metáfora especial para falar da sua relação conosco? Porque Deus nos chama para um relacionamento íntimo com Ele, intenso com Ele, um relacionamento no qual nós colocamos todo o nosso coração. Deus está querendo de nós uma entrega total. Deus está falando conosco e através da sua palavra deixando bem claro para nós que Ele quer nos mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto nós devemos buscá-lo de todo o coração. Eu entendi melhor essa linguagem bíblica quando eu casei, mas até chegar ao casamento, que jornada! Eu lembro quando eu conheci Bruna. Eu era seminarista, fui pregar num culto de jovens, e ela estava lá linda, morena, aquele cabelão preto maravilhoso, só que era a beleza dela que chamava a atenção. Ela estava vestida de maneira muito simples, calça jeans, uma camisa branca, com a logo do grupo de louvor. Ela tinha ido lá para tocar teclado. E aí eu conheci ela, começamos a conversar, descobrimos que tínhamos alguma coisa em comum. Descobri até que ela era neta de um casal que era da igreja onde eu era seminarista. Só que eu nunca tinha visto ela. Ela falou: pô, você nunca foi lá na igreja? Já fui várias vezes. Eu pensando comigo, falei: pô, você é linda demais. Claro que eu ia reparar se você tivesse ido lá na igreja. E a gente continuou conversando. Só que a coisa não desenrolou, não foi para frente. Ela muito tímida e eu muito preocupado, né? Seminarista, não posso errar, não posso fazer nada de errado aqui. E aí a conversa não fluiu. A gente não começou a namorar, não aconteceu nada, nem um beijinho assim, um beijo na bochecha assim mais forte, nem nada disso. E a gente chegou a um ponto que a gente não podia nem mais conversar. Ela já estava muito apaixonada. Só que a coisa não andou. Então a gente resolveu não se ver mais, não se falar mais, não conversar. E assim foi. Durante 2 anos, eu fazendo seminário, todo dia de noite, eu saía do seminário, passava na frente da casa dela, olhava a janela, via se estava acesa, se estava apagada. Todos os dias assim, durante 2 anos, ela, como que eu passava todos os dias pela casa dela e abri meu coração, e dali, 1 ano e pouco depois, a gente casou. Eu busquei, encontrei, quando eu busquei de todo o coração. É intensidade. É isso que Deus está querendo nos mostrar através dessa metáfora do casamento. E quando Deus diz: só busca de todo o coração, como Ele diz lá em Jeremias 29:13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ali no capítulo 29 de Jeremias, Deus manda uma carta aos exilados. Deus inspira Jeremias a escrever uma carta àqueles que tinham saído de Jerusalém e ido para a Babilônia. Estavam exilados da sua terra. Semelhante
a nossa própria condição, exilados da eternidade, estamos aqui de passagem, aqui não é a nossa casa. E aí, naquela carta, Deus estava dizendo ao seu povo como eles deveriam viver em meio ao exílio. E esse verso 13 resume tudo o que Deus queria do seu povo. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Coração aqui no contexto bíblico é a mente, é a vontade, é todo o nosso ser, é toda a nossa existência. É do coração que vem os desejos, as intenções, todas as vontades. Então Deus está dizendo para nós o seguinte, ó, coloca tudo isso para mim. Coloca tudo isso para o Senhor. Buscar a Deus de todo o coração é buscar a Deus cheio de interesse. Mas não é uma busca interesseira, mas uma busca interessada, totalmente envolvida, comprometida com o nosso Deus. Quem nunca ouviu das loucuras de amor? O que Deus quer é que a gente busque de todo o coração e todas essas ações estejam em direção a Ele. Quem nunca ouviu aquela declaração de amor mais clichê? Eu não consigo viver sem você. Não sei se Bruna já contou quantas vezes eu já falei isso para ela. Eu não consigo viver sem você. Mas nós estamos falando do nosso Deus, o nosso Pai amado, que ao longo de toda a história, desde o início, desde a eternidade, tem demonstrado o seu amor por nós. Aí pergunto, quantas vezes você já declarou ao nosso Pai amado, eu não consigo viver sem você? Isso é buscar a Deus de todo o coração. Eu sei que a gente enfrenta obstáculos. A gente pode enfrentar o ceticismo, uma cosmovisão equivocada, julgamentos errados, dúvidas, ou seja, um coração dividido. Por que eu demorei 2 anos? Por que eu demorei 2 anos para estar com o amor da minha vida? Porque eu duvidei, minha cosmovisão estava equivocada. Fiz um quadro de esposa de pastor que não era compatível com aquilo. Eu, como seminarista, eu falo, não, uma mulher como essa, tão tímida, não fala nada, nunca poderá. E eu não estava preocupado em responder o seguinte: ela ama a Jesus, ela busca o Senhor. Então essa dúvida, esses equívocos atrapalham. Então não deixe o seu coração dividido, mas busque a Deus de todo o coração. Entregue o seu coração totalmente ao Senhor. Não divida o seu coração com nenhum ídolo, com nenhum outro ser, com mais nada a não ser o Senhor. Busque a Deus de todo o coração. Então viva na igreja, viva na célula, viva o discipulado, como Jesus nos ensinou. Ame a Deus de todo o coração. Ame a Deus de toda a tua alma. Ame a Deus de todas as tuas forças. Ame a Deus de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Então busque a Deus de todo o coração. Amém. Impressionante. Eu vi 4 jovens. Essa peça que você falou. Gente, o avivamento chegou. Como é que foi ontem lá? Foi tremendo. 4 jovens falando da palavra, 4 jovens falando de comprometimento com Jesus, incentivando um jovem que estava sendo batizado. Estou impressionado. Que é hora da gente só louvar a Deus e agradecer pelo que Deus está fazendo. A nossa igreja, ela já viveu assim vários momentos muito inesquecíveis, né? Incríveis assim, com relação ao mover de Deus no nosso meio, assim, né? A gente poderia falar várias histórias aqui, mas uma que ficou muito marcada assim na minha vida, no meu coração, aconteceu num período de 2019, né? Quase 2 anos atrás, mais ou menos. Eu lembro que no início desse ano, lá por abril, assim,
eu juntei com uma galera assim, né, no grupo de jovens, e a gente combinou de começar a orar mesmo pelo nosso grupo de jovens, para que Deus se movesse no nosso meio. E eu lembro que a gente se comprometeu a orar por 2 motivos principais. Um, para que a galera começasse realmente assim a amar a palavra com todo o coração, e o outro por avivamento, assim, porque para a gente viver mesmo algo verdadeiro de Deus e ao mesmo tempo ser algo atraente, né, para jovem, para as pessoas, era só com o mover mesmo do Espírito no nosso meio, né? Eu lembro que a gente começou a orar por isso direto, assim, direto, todos os dias, essa galera comprometida. E a gente começou a, de repente, ver o resultado disso, assim. Deus começou a responder essas orações de uma forma totalmente incrível. A gente até via essas coisas acontecendo e ficava meio impressionado, assim, enquanto a gente vivia essas coisas. E eu lembro, poxa, de um dia que ficou totalmente marcado. Foi uma das experiências mais impactantes que eu pessoalmente tive, assim, com Deus nesse período, assim. Eu lembro que foi um sábado, eu que ia pregar no Gol nesse sábado. Foi o último sábado de julho de 2019. E eu, nessa época, com o coração totalmente assim aquecido, a gente falando já direto sobre avivamento nesse período. E eu lembro que nesse sábado, cara, me veio muito forte de pregar no texto de Abacuque, né? No finalzinho de Abacuque, em que Abacuque falava que tremia diante do Senhor, tremia diante dos feitos do Senhor, né? Tamanho era o temor dele. Mas ao mesmo tempo ele pedia: Senhor, faz de novo no nosso meio, faz de novo no nosso meio, ainda que, poxa, você esteja mesmo irado com o povo, mas ele cria na misericórdia de Deus mesmo em meio à ira. E eu lembro que isso no meu coração, essa palavra no meu coração, e uma das aplicações que eu ia levar era sobre arrependimento, né? Que a gente precisa de fato se arrepender de verdade de alguns pecados. Eu lembro que nessa semana, enquanto eu preparava essa mensagem, eu li um livro sobre avivamento do Richard Owen, e ele fala que nesses momentos assim, né, de avivamento, quando o Espírito se move no nosso meio, ele leva a gente a olhar às vezes até para os mínimos detalhes, né? Diante da presença de um Deus tão santo, tão poderoso, tão precioso, às vezes um mínimo detalhe ele acaba sendo até como uma apostasia assim, diante de Deus, não? Um Deus que é tão santo, cara, a gente tem que prestar atenção em cada detalhe. Eu lembro que eu pensando sobre isso, coloquei algumas aplicações sobre essa questão para trazer para a galera dos jovens, e eu lembro que nessa pregação eu falava, cara, às vezes a gente perde tanto tempo vendo uma série em vez de buscar Deus, a gente perde tanto tempo com outras coisas do nosso dia a dia em vez de buscar Deus, e isso aquecendo meu coração demais para pregar isso. E nesse sábado à tarde eu fui pro meu quarto assim para orar um pouco e pedir assim que Deus realmente usasse minha vida. Eu estava cheio de temor e eu pensando assim, cara, como que eu vou pregar isso se nem eu estou vivendo essa parada no dia a dia mesmo? Como que vai ser isso? Mas eu me coloquei diante de Deus mesmo e comecei a falar assim, eu preciso disso aqui também. Eu vou falar isso pra galera, mas eu preciso acertar o meu coração com essas coisas assim, cara. E eu lembro que na noite anterior eu fiquei um tempão vendo uma série na Netflix, assim, perdi um tempão. Eu me coloquei diante de Deus, mas mal eu sabia que a parte mais intensa ainda estava para chegar. E eu lembro que eu orei, me coloquei diante de Deus mesmo, assim, clamando pela misericórdia dele. Aí a noite chegou, cara, e foi um culto diferente, assim. A galera tava louvando como eu nunca vi antes na minha vida, assim, muito forte, adorando com todo o coração. Aí eu pude pregar isso. Aí terminou, a gente continuou louvando, e foi uma noite diferente, que os louvores não acabaram no tempo normal, né? O nosso culto geralmente termina ali entre 9h30 e 9h40, e esse sábado específico foi acabar lá para 10h15. A gente começou a louvar e a galera querendo louvar, e o louvor não parava, e quem estava ministrando puxava outro louvor. Só que a gente tinha uma vigília que a gente tinha agendado para acontecer nessa mesma noite, depois desse culto. E aí a gente teve que parar. Se não tivesse a vigília, provavelmente esse culto ia estender por mais tempo. A gente parou para dar um intervalo, para a galera conseguir lanchar e voltar. 11h15 a gente voltou com a vigília. Aí, poxa, a galera assim, cara, eu não sei explicar, mas era uma sensação, parecia que o Espírito estava ali, cara, de uma forma densa mesmo, assim. E a gente começou às 11h15 a vigília nessa noite, e todo mundo orando e clamando e pedindo a Deus. E de repente, eu achei que tivesse passado 15 minutos, já tinha sido 1h30. Então já era
meia-noite, vários assim, aí a gente deu um intervalo de novo, a gente continuou a orar, e aí a gente voltou e continuou orando, e aí tocando louvor, orando, e aí eu senti assim no meu coração de orar. E aí eu comecei a orar e a pedir mesmo pela misericórdia de Deus ali no nosso meio, e eu lembro que eu não sei explicar assim o porquê, o motivo, mas eu lembro que no meio da minha oração eu vi uma convicção muito forte assim, dessa coisa assim, de coisas pequenas que às vezes os nossos olhos parecem ser pequenas, cara, e eu só conseguia pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão, e eu falava: Deus, perdoa, perdoa, me perdoa. E eu ficava lembrando disso, cara, na noite anterior eu perdi tanto tempo, eu perdi te buscar, tem tanta coisa que eu preciso melhorar, e eu preciso estar mais diante do Senhor. E eu lembro que eu ficava repetindo assim: perdão, perdão, perdão. E, cara, num momento assim, eu não sei o que aconteceu, mas é como se eu tivesse sido levado para um outro lugar nesse mesmo instante, assim. E é como se eu estivesse na presença mesmo do Espírito Santo, o Espírito estivesse na minha frente. E aí na hora eu me assustei demais, eu abri meu olho assim em coisa de alguns segundos, e eu fiquei com aquela sensação: que isso, eu não morri, eu não morri. É como se eu estivesse na presença de Deus. E eu não entendi porque que eu tinha morrido, assim. Foi uma convicção muito grande, eu não consigo explicar, mas eu só sei que eu fiquei assim, em estado de choque. Tinham duas pessoas que olharam assim, minha cara de assustado, e eu não conseguia mais, eu ficava assim: como que eu não morri? Como que eu não morri? Aí um deles viu que eu tava assim, foi e pegou uma água pra mim, eu bebi uma água, e eu não conseguia mais ficar naquele lugar, e a galera continuou orando na vigília, clamando, pedindo a Deus. E eu tava com aquela sensação de que o Espírito estava naquele lugar, eu não podia ficar naquele lugar. Eu saí, fui lá pra fora, e eu comecei a falar com Deus: cara, Senhor, o que é isso? Mas muito obrigado, porque eu tô na sua presença, eu não morri. Muito obrigado, porque eu tô na sua presença, eu não morri. E eu lembro que eu fiquei do lado de fora, a galera orando lá dentro daquela sala ali, e eu olhava e eu não conseguia mais voltar. Eu falava: cara, a presença de Deus está ali, não tem como eu voltar mais para aquele lugar, não tem como eu entrar mais ali, a presença de Deus está ali, a santidade de Deus está ali. Aí eu lembro que teve uma hora que eu tentei voltar, sentei, e aí o jovem começou a orar com uma fervor assim: Senhor, derrama todo o teu poder, derrama todo o teu espírito nesse lugar. Eu falava assim: cara, você tá maluco? Se Deus vir com toda a glória dele, com todo o poder dele, todo mundo aqui vai morrer, não tem como a gente fazer isso, não tem como a gente pedir por isso. Ele continuou orando por isso. Eu fiquei assim, cara, assim, com muito temor, e eu não consegui mais ficar lá de novo. Eu saí, fui lá pra fora, e eu só orava e agradecia a Deus porque eu não morri. Aí algumas pessoas assim notaram minha falta, foram lá fora, e eu não conseguia falar, eu só falava assim: cara, Deus está ali. Mesmo assim, orando. E aí chegou uma hora que eu acho que já estava muito tarde, e eu falei: cara, eu acho que está na hora de encerrar. E eu tentei voltar só para encerrar mesmo a reunião, e eu pedi a palavra para a galera lá da porta, assim, lá de mais de trás mesmo. Eu falei: gente, Deus está aqui no nosso meio, poxa, que privilégio a gente tem e tal. E eu só encerrei. E eu lembro que tipo, a gente encerrou a reunião, onde a gente falou: pô, mas foi, terminou e tal, a gente queria ter continuado e tal. Eu não sei se foi, terminou, mas isso gerou mesmo assim uma parada no coração de todo mundo, que a gente quis marcar a próxima vigília, a gente quis fazer vigília toda hora, ia buscar mais. E isso foi muito assim, impactante assim, para mim, pela presença densa de Deus ali no nosso meio. E o que é mais legal é que esse dia passou, aí no dia seguinte eu fui pra casa, não consegui dormir, era impossível dormir, eu só ficava pensando nisso, em estado de choque ainda. E eu contei para algumas pessoas que não puderam estar na reunião, eu não conseguia falar o que tinha acontecido até hoje. Eu não sei explicar, eu tô falando um monte de coisa, mas é difícil expressar cada detalhe mesmo que foi esse momento. Eu só falava isso para as pessoas, mas aí eu lembro que na segunda-feira eu fui trabalhar, aí eu no meu carro assim na ponte, quando eu ia, eu senti Deus falando claramente comigo assim. E que foi mais legal, assim, que eu tava no meu carro assim, tentando entender o que foi aquilo que tinha acontecido, e eu no meu carro falando, e eu Senhor, o que foi aquilo que aconteceu, o que foi aquilo, o que foi aquilo, e Deus falou comigo: você não tá vivo? Então, eu te amo muito, eu te amo muito. A nossa vida. E a gente que é pai cristão, além de amar os nossos filhos, como todo pai naturalmente ama seus filhos, a gente tem uma preocupação enorme que eles tenham experiências reais e pessoais com Deus.
Esse é o nosso grande clamor, nosso grande desejo do nosso coração. Só que a gente não controla essa experiência, não é? A gente não pode dar a eles experiências com Deus. A gente pode clamar para que o Senhor dê a eles essas experiências. E isso aconteceu com o Isaac, meu filho, quando ele tinha 8 anos, em 2019, no Golquém. Deus estava movendo o coração dos jovens, como a gente sempre faz, a jejuar, a orar, a preparar o coração para o retiro. Então a gente viu Deus agir de forma tremenda durante todo o retiro, antes do retiro, depois do retiro. Foi um tempo de avivamento que não só o Gol, mas a igreja vem vivendo, não é? E o Isaac, durante o louvor do Golquém, que ele estava lá comigo, ele foi visitado, o coração dele foi tocado. E ele começou a chorar diante de Deus. E Monique, que estava com ele na hora, perguntou: mas filho, você está chorando por quê? E ele falou: porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O derramamento do Espírito Santo sobre nós. E essa experiência não só foi marcante, mas ele lembra dela às vezes. Esses dias a gente no carro, né, dirigindo, conversando sobre as coisas de Deus com ele. E aí ele falou assim: pai, depois daquela experiência que eu tive no retiro, eu acho que eu nunca mais vou querer ser de outra religião, de lugar nenhum, né? Eu falei: filho, que coisa maravilhosa. E essa experiência que você teve ali no Golcamp, Deus não quer que você tenha só quando vier um retiro. Ele quer que você tenha hoje à noite no culto, que você busque a presença dele de todo o coração. Então a gente crê que essa experiência não é uma experiência para ser vivida em retiros, em situações esporádicas. Essa é uma experiência que deve ser buscada por nós todos os dias. Então, com essa experiência, Deus estava falando para mim: Jonatas, você não tem controle sobre a vida do seu filho, mas eu tenho. Jonatas, você não pode produzir um avivamento, mas eu posso derramar do meu espírito, onde o meu povo estiver me buscando de todo o coração. E todas tinham histórias muito legais, mas o centro de cada fala era a palavra de Deus. E isso para mim foi muito impactante, assim, porque eu tive a convicção mesmo de que naquele dia Deus estava respondendo as orações que a gente estava fazendo durante esses 3 meses. E aí teve uma pessoa que se levantou e falou assim: cara, a vida cristã é maravilhosa, mas ela também é cheia de desafios, e a gente quer que você saiba que você pode contar com a gente faz parte da mesma família, a gente te ama. Isso foi muito impactante pra mim. Pode ser uma coisa boba, mas assim, pra mim aquilo foi muito impactante, porque eu lembro de Felipe falando na época que quando o verdadeiro avivamento acontece, as pessoas têm um senso e se sentem parte realmente da família de Deus, sabe? E todo mundo se preocupa com os irmãos, e isso foi muito claro ali naquele dia. Teve uma outra fala também que me marcou muito, que foi uma mulher que levantou e ela falou assim, ela começou a fala dela falando assim: eu não me lembro quem falou lá na igreja, mas com certeza foi o Espírito Santo que falou através dessa pessoa que Deus é capaz de transformar mal em bem, e Ele fez isso com a sua vida. E cara, isso foi muito impactante pra mim também, porque eu lembro também de Felipe falando nessa época que quando o verdadeiro avivamento acontece, as pessoas se apaixonam pela palavra, e quando o pregador vai expor a mensagem, eles sabem que o que vai ser lido ali na palavra é o próprio Deus que está falando com a igreja, sabe? Jesus estava ali assim, no nosso meio, em pé, e ele não conseguia nem, tipo, levantar a cabeça assim para olhar, assim. Ele estava com essa sensação mesmo de temor, porque Jesus estava ali, e ele contando, eu lembro assim que tinha uma pessoa ministrando louvor e falando algumas coisas assim, e ele assim, cara, tipo, pô, Jesus está na sua frente, fala direto para ele, fala direto para ele. Cara, foi incrível, assim. Outro testemunho que marcou também, tinham duas meninas, assim, na nossa igreja que sofriam com bulimia e anorexia. Cara, Deus curou essas meninas, assim, nesse momento. Uma delas conta, né, com mais detalhe, que num culto ela orando, adorando a Deus, e Deus falou diretamente com ela. Ela falando assim: pô, Deus, eu quero me entregar mesmo, eu quero te seguir com todo o coração e tal. E Deus falou com ela, falou: olha só, você quer me adorar, me seguir, mas você tem um ídolo que você tem levantado na sua casa, que é a balança, entendeu? Você tem que jogar isso fora e tal. Cara, ela ficou com a convicção de que aquilo ali realmente tinha se tornado um ídolo. Chegou em casa, pegou isso e jogou no lixo, cara. E nunca mais ela teve esse problema, assim. Tipo, foi completamente curada, assim. Que o Jesus que está aqui essa noite tem poder para curar qualquer tipo de doença. Aleluia, aleluia. Jesus, toca na vida dos meus irmãos agora, Senhor.
Senhor, Tu sabe o que está acontecendo na vida dos meus irmãos. O Senhor sabe que encarece de uma intervenção Sua agora, Pai. Então eu te peço, a mesma autoridade, a autoridade do Teu nome, Senhor, que o Senhor opere cura, milagre na vida dos meus irmãos agora, Senhor. Restaura relacionamentos, Senhor. Cura o corpo físico, cura a alma, Senhor. Aquele que está abatido, o Senhor encha de alegria. Aquele que nunca sentiu a Tua presença, seja visitado pelo Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, seja curado em nome de Jesus. Amém. E eu pedi para ela se acalmar. Ela me perguntou: pai, posso ir na sala? Eu achei estranho, perguntei por que ir para a sala. Eu insisti para ela se acalmar: papai está aqui com você, volta a dormir. Ela: pai, eu posso ir para a sala orar? E aí eu entendi que acho que eu estava atrapalhando alguma coisa ali. E aí eu falei: claro, pode ir lá para a sala orar. E aí ela foi, eu estava com o celular na mão. Então eu peguei e filmei. Aí eu queria compartilhar com vocês. Assim como eu estou agora, que é, confesso a vocês, sem ter a menor noção do que a gente deve fazer. Porque se por um lado a gente tem uma programação, e a programação diz que a gente agora deveria orar, assim, eu fico pensando: gente, o que a gente vai fazer? Como que a gente tem que orar? O que me vem ao coração é aquela passagem que diz assim: gente, se a gente não for como criança, a gente não vai entrar no reino dos céus. Acho que era isso que Jesus dizia, algo assim como que a gente acabou de ver Olívia passando. Então a gente viu a experiência do Felipe, a experiência da Amy, a gente viu a experiência do Isaac, a experiência da Olívia. Tem acontecido isso com várias crianças entre nós, sabe? A gente tem ouvido, sempre chega lá em casa, um testemunho, uma história de uma criança que do nada começou a chorar, pedindo perdão a Deus. O que uma criança da Olívia fez para pedir perdão? Deixou de arrumar a cama que a mãe mandou. Mas quando o Espírito vem, ele dá mesmo para a gente essa convicção de que nós somos indignos, de que nós realmente não merecemos de forma alguma a presença de Deus. E à medida que ele vai alargando o nosso entendimento, vai iluminando a nossa mente para a gente entender a sua santidade, a gente vai se sentindo cada vez mais miserável, cada vez mais indigno. E aí só resta uma coisa: a gente se lembrar da cruz, que Jesus morreu para que a gente tivesse o perdão dos nossos pecados. Jesus morreu
para pagar o preço do castigo que cabia a nós. Aquela cruz era nossa, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, Ele levou sobre si. Então, é única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus, pela sua morte, que nós podemos ousar nos colocarmos na presença do Senhor. Então, vamos fazer o seguinte, o outro significado. Então, se você sente vontade de orar, faça orações curtas, rápidas, e ore quantas vezes você quiser. Apenas quando a gente ora dessa maneira, a gente dá a oportunidade de todo mundo orar. Você que está assistindo, desculpe. Você que está participando de casa, faça sua oração. Coloque sua oração também no chat aí. Se você em casa teve uma experiência assim com Jesus, com o Espírito Santo, uma visitação, um toque especial de Deus, anota aí no chat também. Deixa a gente ficar sabendo disso. Então, Charles, Felipe e John vão conduzir a gente aqui no louvor, e depois, se sentindo no coração o desejo de orar, basta você levantar sua mão e o microfone vai chegar até você. Permitir que a gente ouça a sua voz aqui, Pai.
aqueles que estão ouvindo de casa, aqueles que estão aqui e ainda não ouviram, Pai, que eles possam estar, Pai, ouvindo o Senhor rugir, Pai, como o leão, Senhor Deus, da tribo de Judá que o Senhor é, Pai, como o Deus Todo-Poderoso que o Senhor é, Pai, que a gente possa estar sentindo o Seu Espírito caminhando aqui, Pai, curando, trazendo salvação, libertação, Pai, que a gente possa estar, Pai, olhando para o Filho, Senhor Deus, para Jesus Cristo, o Messias, o Todo-Poderoso, Pai, e dando honras e glórias a Ele, Pai. Que a gente possa estar, Pai, tirando, Senhor Deus, do trono tudo aquilo que não é Jesus, tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que não é o Espírito Santo, Pai. E que a partir da Sua palavra, a partir dessas orações, essas canções, Pai, que a gente possa estar mudando, Pai, estando a Sua imagem e semelhança, Pai. E assim como os anjos, Pai, que a gente possa estar aqui dizendo, Pai, Santo, 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 Pai. Porque o Senhor é santo, Senhor Deus, e que todos te adorem, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento que a gente pode ter aqui na igreja, Senhor Deus. É isso. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, meu especial. Obrigada, Senhor, pois essa igreja sempre foi cheia de amor, cheia de compaixão, sabe? A minha irmã orou agora e realmente eu me lembro, Pai, dessa situação toda que ela passou. Passei a orar por ela, para ela ser curada pela depressão, Senhor, para isso realmente sair da vida dela, isso que possa ser crescente, sabe? A gente ter essa compaixão um pelo outro, ter essa vontade, Pai, de realmente estar ali chorando com os que choram, Pai, vendo vidas realmente sendo trazidas por Ti cada vez mais aqui. Por favor, Senhor, aumente cada vez mais esse amor que só o Senhor pode plantar nos nossos corações. É difícil nós, humanamente falando, ter esse amor por conta própria. Só o Senhor coloca isso no nosso coração. Obrigada, Pai, cada vez mais, sabe, a gente possa olhar para as pessoas que ainda estão perdidas, Senhor, e realmente se importar mais com a vida delas que as nossas próprias, Pai. Cresça sim, Pai, esse amor entre nós, Pai, de forma sincera, simples, como a gente tem aprendido, não tem firula, não tem coisas assim, palavras padronizadas para falar nesses momentos, Senhor, uma oração simples, Pai. Aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor, perdão como mulher, perdão como mãe, perdão como filha, perdão como mulher de oração, Senhor. Eu tenho sido falha em tudo isso, Senhor. Eu tenho tratado a sua alma com desmazelo, Senhor. Eu tenho dado mais importância a coisas aleatórias, a coisas frívolas. Eu não tenho orado como devo pelos meus filhos, Senhor. Eu sinto tanta vergonha, Deus, me perdoa. Senhor, me ensina, Senhor. Me capacita a ser uma mãe melhor, a ser uma mulher de oração melhor, a ser uma filha melhor, Senhor, a ser uma irmã melhor. Em nome de Jesus, eu sei que eu não mereço, mas eu te agradeço tanto porque eu sinto o seu amor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Espírito Santo. Jesus, eu me rendo, leva-me além, quero mais de Ti. Desejo Sua presença, sempre estar contigo. Leva-me pra onde há mais de Ti. Pelo fogo vou passar, mas não vou desanimar. Eu vou estar só
isso, eu peço aos irmãos que a gente sempre esteja orando pelo ministério de louvor. Daí do palco para cá que tem as bênçãos, é através do louvor. Às vezes as pessoas estão na igreja e ficam perguntando, que não ouviu Deus falar, não ouviu isso, aquilo. Deus fala a todo momento, através dos louvores, através da oração, da palavra. Basta a gente se conectar com Ele, porque eu andei umas 2 semanas meio para baixo, e eu falei com Deus, Senhor, minha vida, minha alma, Senhor, que eu estou necessitando de Ti, Pai. O amor que inundou, sei que o medo se foi. Deu lugar, esperança em meu